Para quem não me conhece, eu sou a Carla. Eu sou responsável pelo departamento da América Latina na Horizon, né, que é a DMC do grupo da Vanguard, uma DMC com 70 anos no mercado grego. Nós temos um departamento exclusivo que atende a América Latina, dividido em FIT e grupos de lazer e grupos de incentivo, tá? Perdão, eu não sei aqui. Um segundo, porque me saiu aqui. Não tá? Aí está. Vou falar rapidamente da situação do coronavírus na Grécia, né? É um assunto que vem nos... não dá para fugir, a gente tem que... É a nossa realidade de hoje. Então, eu gostaria só de colocar alguns pontos importantes para vocês terem uma ideia de que a Grécia hoje, depois de 8 semanas de confinamento, né, desde 4 de maio voltou a sua vida, digamos, normal, né, entre parênteses. O governo grego teve assumiu, na verdade, tomou decisões muito rápidas desde o princípio, e que isso ajudou durante essas 8 semanas de quarentena. Nós tivemos um número de 0,02 de infecções da população. Estamos falando de uma população de 11 milhões. Estamos falando de uma população de 11 milhões de habitantes, tá? Ou seja, um número muito baixo. Tivemos um número muito baixo de mortes, tá? E é claro, isso ajudou muito a Grécia hoje estar sendo um destino muito procurado para as férias de verão, principalmente na Europa, tá? Dos países europeus. 25 de maio começaram aos poucos a reabertura de cafés e restaurantes. Em 1º de junho, os hotéis de Atenas começaram a reabrir. E em 15 de junho, a gente teve a reabertura de hotéis nas ilhas, como também a reabertura parcial, né, de voos internacionais. A gente pode dizer que hoje a maioria dos países estão com as portas abertas, né, para entrar na Grécia. E a Grécia está pronta para receber os turistas de diferentes partes do mundo. É claro, existe um protocolo anunciado pelo governo, várias medidas higiênicas devem ser tomadas. O governo vem fazendo fiscalizações diariamente em todos os lugares, em todos os setores, e isso tem ajudado a controlar a situação. E a gente segue bem nesse quadro, e eu acredito e espero que continue desta forma. Algumas informações gerais, né? A gente sabe que não existe voo direto para a Grécia desde o Brasil, né? É necessário fazer uma conexão através de alguma cidade europeia. Istambul é uma cidade que funciona, é uma cidade que funciona muito bem, porque fica 1 hora apenas de Atenas. Então, geralmente, essa combinação Turquia e Grécia combina muito bem. A entrada do país é pelo aeroporto de Atenas, que fica a 25 quilômetros do centro da cidade. Como eu falei, a capital é Atenas. Nós temos uma população de 11 milhões de habitantes. A moeda é a moeda euro. Um fuso horário com o Brasil, que dependendo da época pode variar de 5 a 6 horas, tá? O horário aqui agora são exatamente 20 para 5. Eu acho que nesse período a gente tem 6 horas de diferença com o Brasil. O idioma falado é o grego, embora na maioria dos locais, das ilhas, das regiões turísticas, o inglês é muito bem falado. Em Atenas, a gente encontra regiões que o espanhol também é falado. A religião é cristã ortodoxa e não é necessário visto e vacina da febre amarela para ingressar no país. Vamos ver aqui a Grécia no mundo, né? Ela fica no sul da Europa, se conecta
fronteiras, né? Faz fronteiras com a Albânia, com a Nova Macedônia, Bulgária e Turquia. Tá, o país, as regiões geográficas que formam o país, a gente tem Macedônia bem ao norte, tá? A Grécia Central no centro, Peloponeso logo abaixo, Tessália, Épiro e Trácia, que ficam do lado oeste do país, e as diferentes ilhas que compõem a Grécia. A melhor época para se visitar o país é na primavera e no outono, ou seja, de abril a junho e no final do verão, que é setembro, início de outubro. Tá? A gente evita os meses de alta estação, que é julho e agosto, por serem muito tumultuados, né? A maioria dos lugares da Grécia são muito tumultuados nesse período, e também, claro, os mais caros. Hoje nós vamos falar no nosso segundo webinário de ilhas gregas inexploradas. Tá? Foi bem difícil fazer a seleção de quais ilhas apresentar neste webinário hoje aqui. A Grécia tem mais de 3 mil ilhas, né? Claro, nem todas são habitadas, mas é muito difícil de achar uma combinação, né, de ilhas que possam oferecer uma boa infraestrutura, né, com praias bonitas, com pontos interessantes para visitar, e que também, é claro, tenha um acesso razoavelmente fácil. Então, buscando essa combinação, nós vamos falar hoje de algumas ilhas que eu acredito que com certeza muitos de vocês já ouviram falar de alguma delas, né? Mas a gente vai explorá-las um pouco mais, e outras que eu acho que não são tão conhecidas para o público brasileiro, e que podem também facilmente ser incluídas num pacote, num programa de viagem, em combinação com as ilhas mais famosas que a gente viu no webinar anterior, como Mykonos, Santorini, Paros, Naxos, Zakynthos, enfim, e aí poder montar um programa, um pacote turístico diferente. Muito importante aqui é entender um pouco dessas conexões das ilhas, de diferentes arquipélagos, tá? Nós temos as ilhas que a gente diz banhadas pelo mar Egeu, que são as ilhas de Cíclades, né? Que são essas que ficam bem ao centro, de cor laranja, né? Que são as ilhas famosas pelas casinhas brancas, Mykonos, Santorini, né? Nós temos as ilhas de Esporades, que são essas em cor roxo, que ficam mais ao norte do país, na costa leste da Grécia, que nós vamos ver algumas delas hoje. Nós vamos ver uma delas, na verdade, hoje. Também a Argos Sarônicas, que são essas de cor verde, que ficam muito próximas a Atenas e ao continente. E, é claro, a gente tem outras ilhas, como a ilha de Creta, que a gente viu no webinar anterior. Nós temos as ilhas do Dodecaneso, ilhas de Ébia, e também as ilhas do norte do Egeu. É muito importante aqui mencionar que estas ilhas de diferentes arquipélagos, elas não se conectam entre si, nem por mar, nem por terra, nem por avião, tá? Todas essas ilhas, quando a gente quer sair de um arquipélago e entrar em outro, a gente precisa fazer isso via Atenas. A gente tem também as Ilhas Jônicas, né, que é um grupo de ilhas, de 7 ilhas, que se encontram na costa oeste da Grécia, né, que são banhadas pelo Mar Jônico, as principais Corfu e Zakynthos, e hoje nós vamos falar da ilha de Lefkada. Tá? Aqui também essas ilhas não se comunicam com as ilhas dos outros arquipélagos por mar, somente por avião via Atenas. Eu vou falar muito rapidamente de Atenas, porque o intuito aqui é falar sobre as ilhas, né? Atenas é a capital da Grécia, é muito conhecida e famosa, é claro, pela sua Acrópole, que é a foto que a gente vê aqui embaixo. A melhor localização, ponto de localização para se hospedar em Atenas é o centro
que fica a parte ao redor da Praça Síntagma, que é a Praça da Constituição, é onde o comércio, lojinhas de souvenirs, restaurantes, bares e muitas opções de hotéis a gente encontra disponíveis nessa região, tá? Atenas vem recebendo, a gente foi informado recentemente, inclusive, que vai haver alguns projetos, né, existem alguns projetos que vão começar a haver uma renovação no centro da cidade, onde vai ser uma área com mais vegetação e uma área de mais lazer. Né? Então, provavelmente, eu acredito que nos próximos 2 anos a gente tenha um centro de Atenas completamente diferente do que a gente tem hoje. Muitos restaurantes, novos restaurantes e hotéis novos estão sendo inaugurados na capital. Atenas possui também uma ribeira, né? Praias que ficam a torno de 40 minutos de carro desde o centro, e é uma região que oferece excelentes opções de hotéis, praias com excelente infraestrutura, restaurantes e bares. É claro que, dependendo do programa, 2 noites, no mínimo, é o que a gente recomenda na capital, né? Mas Atenas tem muita coisa para fazer, para ver, e principalmente também as regiões ao redor de Atenas, que foi o que a gente viu no webinar anterior. Desde Atenas, é claro, Atenas é a porta de entrada, né, e saída, muitas vezes, do país, então por aqui a gente sai para o continente, como também para as ilhas. As conexões domésticas, né, as conexões de Atenas para as ilhas. Existem 3 modos de viajar para as ilhas desde Atenas. Nós temos o ferry boat, que é a foto lá de cima, que é o meio mais barato, que é o barco lento, né? Nós temos o high speed, que nessa categoria é o mais caro e é o mais rápido. Nós temos também, junto com o high speed, nós temos o hydrofoil, que também é um barco rápido, e ele é usado para fazer a conexão e o acesso às praias de às ilhas de Argo-Sarônicas, que nós vamos ver no decorrer, tá? E, claro, também o avião, né, que é o modo mais rápido, mas também o mais caro. Atenas se conecta de avião e de barco com a maioria de suas ilhas, tá? Nem todas, e nós vamos ver algumas delas hoje. Todos os barcos que partem de Atenas partem do porto de Pireus, que é o porto principal da cidade, fica em torno de 11 quilômetros do centro, é o porto mais próximo e por isso o mais usado. E a gente também tem o porto de Rafina, que é um segundo porto, na verdade, que a gente usa. Ele é muito próximo ao aeroporto, e a gente usa esse aeroporto em casos específicos, como, por exemplo, né, o cliente está chegando em Atenas, não fica em Atenas e parte direto para uma ilha, então a gente tem essa opção de usar o porto de Rafina. As conexões entre as ilhas são realizadas em barco, né? Geralmente, a maioria nesses tipos de barcos que a gente está vendo aqui, que a gente mencionou antes, e de avião somente via Atenas. Durante a alta temporada, pelo menos até o ano passado, hoje, até o momento, eu não posso dizer que isso vai acontecer, mas a gente tem uma empresa, a Sky Express, que possui aviões bem pequenos e que opera trajetos mais importantes, como, por exemplo, Mykonos-Santorini, né, e faz essa conexão de avião entre as ilhas. Estes barcos, principalmente o ferry boat e o high speed, que a gente vê grande aqui, eles oferecem diferentes categorias de assentos, como econômica, primeira, business e VIP, tá? O que não acontece com o hydrofoil que a gente vê aqui, tá? Esse é uma categoria só, é um barco relativamente pequeno, e ele possui somente uma categoria que é a econômica. Os barcos grandes, os high speeds e o ferry boats,
eles possuem uma excelente infraestrutura, tá? São barcos bem confortáveis, com bares e até com loja dentro. Importante mencionar, para quem ainda não ouviu, porque eu já falei sobre isso no webinar anterior, nos portos das ilhas, na Grécia toda, não há serviço de maleteiros, tá? Os próprios passageiros são responsáveis pelas suas malas, né? Entrando nos navios, tem a garagem, que nesse espaço tem compartimentos nomeados por destinos. Então, se o barco vai passar pela ilha de Mykonos, Santorini, Milos, até chegar à ilha de Creta, por exemplo, tem compartimentos com os nomes de cada destino que o navio passa e as pessoas ali deixam as suas malas, tá? Não é um espaço fechado, não é um espaço vigiado, tá? É claro, muitas vezes as pessoas não se sentem confortáveis com isso e elas podem perfeitamente carregar suas malas. Isso significa ter que subir escadas, algumas rolantes, outras não, né? E carregar suas malas até a parte interna do barco e deixar um dos compartimentos próximo ao seu assento, tá? Seguimos aqui e começamos então com a ilha de Spetses, tá? Spetses é uma pequena ilha, muito pequena, localizada no arquipélago de Argo Sarônico, muito próxima à região de Argolida, em Peloponeso, tá? Que a gente viu no webinar anterior. E também vizinha à ilha de Hidra, que nós vamos falar na sequência. Há 2 meios de chegar na ilha de Spetses, tá? Nós temos, partindo de Atenas, 3 horas de carro, atravessando uma região lindíssima do Peloponeso, passando por bosques e vistas incríveis do mar, até chegar o balneário de Porto Heli, tá? Ali em Porto Heli a gente deixa o carro e faz a travessia de 15 minutos mais ou menos até a ilha de Spetses. A travessia é feita com esses barquinhos que vocês estão vendo aqui na foto, né, que são os táxis marítimos, né, é um meio de transporte muito usado nessas ilhas de Argo Sarônico. Uma outra forma, um outro meio de se chegar em Spetses é de barco rápido, 3 horas de viagem, saindo do porto de Pireus. Como eu falei, Spetses é uma ilha muito pequena, em torno, para vocês terem uma ideia, de 25 quilômetros quadrados. Tem poucos habitantes, em torno de 4 mil, e são pessoas que vivem durante todo o ano na ilha, tá? Spetses é uma ilha, pode-se dizer, bem movimentada durante todo o ano, por ser uma ilha com fácil acesso e muito visitada pelos atenienses, tá? É uma ilha para todo tipo de viajante, principalmente para jovens, tá? Porque, embora é uma ilha pequena, ela tem muitas praias e uma vida noturna bem agitada. A ilha tem um estilo arquitetônico, como dá para ver aqui nessa fotografia, veneziano, ou seja, é muito diferente das casinhas brancas, né, quadradinhas que a gente está acostumado a ver das ilhas de Cíclades. As casas hoje da ilha eram mansões de pessoas muito importantes na época, né, e isso dá sempre um ar aristocrático na ilha. É uma ilha que tem muito verde, né, por causa dessas pequenas florestas de pinheiros, que geralmente descem as montanhas e vão de encontro ao mar. Então, as praias de Spetses geralmente têm essa característica. Carros na ilha são proibidos, né, por isso que eu comentei antes que o carro deve ficar estacionado, né, no balneário de Porto Heli. É usado carruagens, bicicletas e os táxis marítimos para poder se locomover de um ponto ao outro dentro da ilha. Algumas praias, Spetses tem, pode-se dizer que tem bastante praias, algumas dessas praias têm acesso somente por mar, tá? E nesse caso é usado
não tem outro meio de se chegar. Nesse caso, a gente usa os táxis marítimos, como eu falei anteriormente. As praias de Spetses, embora tenham essa característica com as suas florestas verdes, ela tem águas azul turquesa, tá? Muito, são praias pequenas e muito charmosas, tá? Aqui eu menciono algumas das praias a praia, por exemplo, do Paraíso, a praia de Anarguiri, a Guia Paraskevi, são praias que oferecem, inclusive, esporte aquáticos, tá? E a Guia Marina, que é a praia mais conhecida da ilha, né, e oferece uma boa infraestrutura com bares e restaurantes. Como eu falei, a vida noturna de Spetses é bem agitada, e se encontra no porto antigo de Spetses, que é um charme. Então, passear pelo porto ali de Spetses é muito interessante. A ilha oferece boas, mas poucas opções de hotéis 4 e 5 estrelas, né? Existem algumas opções de vilas, poucas, né, para alugar. E Spetses é uma ilha que pode ser visitada por um dia, né? Por exemplo, se a gente montando um programa de passeio pelo Peloponeso, pode-se fazer uma parada, né, no continente, fazer essa conexão de visitar a ilha de Spetses com os táxis marítimos, passar o dia na ilha, voltando depois ao continente e seguir o programa. É claro que pode ser visitada a ilha, né, por um dia, como eu falei, mas a gente recomenda-se pelo menos uma noite na ilha, tá? Isso porque tem algumas atrações e algumas coisas bem interessantes que Spetses oferece, que vale a pena, já que a gente está visitando, né, poder conhecer. É claro que um passeio de barco pode ser realizado tanto em privativo como em regular ao redor da ilha, né? Estando em Spetses, a gente pode passar o dia na ilha vizinha de Hidra, né? Um passeio de barco, é claro. Nós vamos falar sobre Hidra na sequência. Dar uma volta de cavalo, inclusive, numa das carruagens, né? E passando pelo centro histórico antigo da ilha, as suas mansões, dá sempre essa sensação de ter voltado ao passado, né? Como eu falei no início, Spetses fica muito próximo ao continente. Então, estando na ilha, a gente tem a opção de conhecer a região de Argolida, né, em Peloponeso, e passear ali, visitar algum dos principais pontos históricos e interessantes dessa região, como, por exemplo, a cidade de Nafplio, que é muito charmosa, o Teatro de Epidauro, que é famoso pela sua acústica, né? E conhecer um pouco mais essa região, passar o dia e voltar, então, no final do dia, para Spetses. Esta ilha, a ilha de Spetses, também é muito famosa pelo evento da Maratona de Spetses, que ocorre em outubro todos os anos. Tá? Gente de toda a Grécia, e não só da Grécia, mas como de alguns países, partes do mundo, chegam em Spetses nesse período para participar desse evento. Seguimos com a ilha de Hidra, né? Hidra também faz parte do arquipélago Argo-Sarônico, ela é vizinha à ilha de Spetses. 2 horas, Hidra fica a 2 horas de barco desde Atenas. É uma ilha pequena, um pouco maior que a ilha de Spetses, ela tem em torno de 65 quilômetros quadrados, né? E é uma ilha muito pitoresca e charmosa. Hidra foi sempre muito frequentada por artistas gregos, por escultores e donos de grandes empresas de navegação, né, que possuíam as suas casas de veraneio nessa ilha. Hidra sempre foi
um destino de férias da alta sociedade grega, né? E continua hoje com as suas casas sendo um destino muito visitado, inclusive pelos próprios gregos. Carro aqui também não são permitidos, tá? Na ilha se circulam somente com cavalos, né, que são usados tanto para transportar mercadorias, como até muitas vezes os próprios visitantes da ilha. Hidra tem poucas praias, tá? O forte da ilha não é praia. É muito comum mergulhar das rochas dos diferentes pontos ao redor da ilha. O acesso às praias da maioria, né, dessas baías é por mar. Então aqui é necessário o uso dos táxis marítimos, que também é muito comum nessa ilha. A maioria dessas prainhas, dessas baías, elas se encontram do outro lado da cidade, do centrinho, que é essa foto que a gente vê, né? Então, é uma distância que realmente só pode ser percorrida com um meio de transporte, que é o que a gente usa, os táxis marítimos. Nós temos as praias de Maratona, de Clima, perdão, aqui, desculpa. Nós temos em Hidra o centrinho, como eu estava falando, que são tem lojas encantadoras, muito charmosas, e com produtos bem exclusivos. Então, passear em Hidra para fazer compras acaba sendo uma grande atração, tá? Porque os comerciantes, os donos das lojas, eles viajam durante o inverno para diferentes partes do mundo inteiro, né? Buscando mercadorias para vender nas suas lojas. É claro que realizar um passeio de cavalo pela ilha é algo muito interessante, como também fazer uma caminhada, né, para conhecer os pontos, os cantinhos mais charmosos da ilha de Hidra, vale a pena. A Hidra pode ser também, né, por ser uma ilha muito pequena, facilmente visitada por um dia, né? Mas com certeza vale a pena ter pelo menos uma noite na ilha para conhecer um pouco mais e curtir essa ilha que é muito pitoresca e que eu acredito que seja a mais pitoresca desse arquipélago. A gente segue com a ilha de Égina, né? Égina é a maior ilha do Argo Sarônico, é a mais próxima de Atenas e, por isso, muito visitada durante todo o ano. Égina fica 50 minutos, mais ou menos, de barco rápido desde o porto de Pireus. Tá? É uma ilha onde muitos atenienses possuem sua casa de veraneio, né? E muita gente também vive nessa ilha e trabalha em Atenas. Tá? Égina é muito conhecida pelos seus pistaches, né? Que é a principal colheita da ilha. Esses pistaches são cultivados por pequenas propriedades familiares, né, e são colhidos sempre com muita dedicação e amor por essas famílias. Inclusive, dizem que é isso que dá o sabor e o aroma tão exclusivo que tem os pistaches de Égina, que são considerados os melhores do mundo. Égina também é muito famosa pelo templo da deusa Aféa, né, que é um dos mais bem conservados de toda a Grécia. Égina possui várias praias. A Guia Marina é uma das principais e foi premiada recentemente pela qualidade da água, né, e da limpeza da praia. A única praia premiada desse arquipélago de Argo Sarônico. Recomenda-se alugar um carro para conhecer a ilha, né? Como a gente falou, tem muitas praias, né? Então, para poder circular
em Egina, é essencial ter um carro, porque o transporte público de Egina é muito pobre, tá? É muito precário. Então, alugar um carro é necessário para poder conhecer melhor a ilha. Tá? Nós temos as praias de Maratona Clima e também a ilha de Moni, que são excelentes opções da ilha para poder nadar. Tá? Egina possui poucas, mas, digamos, boas opções de hotelaria de 3 a 5 estrelas. Tá? É uma ilha que também se pode visitar facilmente por um dia, né, porque fica muito próximo a Atenas, e é um tour que se realiza muito desde Atenas, um tour de um dia. Mas a gente sugere pelo menos uma noite na ilha para poder desfrutar das atrações que Egina oferece, né? Que a gente pode visitar o templo da deusa Féa, a gente pode desfrutar de uma refeição de frutos do mar e peixes frescos nessa pitoresca vila de pescadores que se chama Pérdica, que é essa foto que a gente vê aqui em cima. Toda essa linha aqui na costa são taverninhas, né? São tavernas que oferecem esses produtos, essas comidas frescas, né? Peixes pescado na hora. Né? Então, Pérdica é uma atração de Egina. A gente vê aqui no cantinho da foto, à esquerda, um pedacinho da ilha de Moni, que é a foto que aparece aqui embaixo, tá? Essa ilha, essa ilhota, né, porque ela é muito pequenininha, de Moni, ela é inabitada, ou melhor, ela é habitada, mas ela é habitada por seres como os veados, como cabras selvagens e pavões, que são os habitantes da ilha. E é uma ilha que, como a gente pode ver aqui na foto de baixo, oferece águas cristalinas para a gente curtir e mergulhar em Egina. É claro que quem está em Egina não pode deixar de provar os pistaches, né? Afinal de contas, essa é a terra dos pistaches. Uma curiosidade, Egina possui 366 igrejas, ou seja, uma para cada dia do ano, né? E em Paleohora, que é a capital antiga de Egina, o centro antigo de Egina, a gente tem a oportunidade de visitar alguma dessas igrejas, que são riquíssimas em história, e oferece também os seus afrescos preservados até hoje. Para quem gosta de pesca, né, Egina oferece a possibilidade de participar de uma pesca profissional em um barco tradicional de pescador. Para quem busca história, Egina também tem história e cultura, né? Egina também tem o sítio arqueológico do deus Apolo, o museu arqueológico de Egina e o museu de um grande, famoso escultor grego, onde a gente encontra as suas obras famosas, que são realmente de grande interesse. Então, a gente tem aqui as ilhas, né, fechando com a ilha de Egina, a gente tem as ilhas de Spetses, Hidra e Egina, que são as principais do arquipélago do Argo Sarônico, né, um arquipélago que é perfeito para realizar um cruzeiro privativo, tanto em iates como em barcos à vela, né, porque esse arquipélago está muito próximo a Atenas, né, as ilhas são muito próximas uma da outra, né, então não é necessário mais do que 4 ou 5 dias para realizar esse cruzeiro. Sempre muito protegido do vento, né, por estar próximo ao continente, e isso, é claro, são vantagens e que ajudam também no custo, né, a ser mais acessível e poder realizar um cruzeiro nesse arquipélago
da Grécia, porque muitas vezes as pessoas têm como referência somente as ilhas de Cíclades, né, que são muito mais distantes, é muito mais tempo, o mar é muito mais aberto, então nós temos vários riscos, né, de fazer um cruzeiro privativo em barcos pequenos nesse arquipélago. E, é claro, a gente tem aqui, então, a opção do arquipélago de Argo-Sarônicos, que vale muito a pena com essas ilhas pequenas e pitorescas. A gente deixa o arquipélago de Argo-Sarônico e a gente entra, então, no arquipélago de Cíclades com a ilha de Sífinos. Como falamos anteriormente, né, como eu mencionei anteriormente, as ilhas de diferentes arquipélagos não se conectam diretamente, tá? Nem por mar, nem com barco, nem com avião, né? Ou seja, as ilhas que a gente viu do Argo-Sarônico não se conectam com as ilhas de Cíclades, tá? Do arquipélago de Cíclades, somente voltando para Atenas. Então, Sífinos fica 5 horas e meia de barco lento desde Atenas e aproximadamente 3 horas de barco rápido. Tá? É uma ilha que não possui aeroporto, tá? É uma ilha que tem em torno de 73 quilômetros quadrados e em torno de 2.500 habitantes, tá? Pessoas que vivem, né, o período todo na ilha. Sífinos se combina muito bem com as demais ilhas desse arquipélago, né, principalmente com a ilha de Santorini, a famosa ilha de Santorini, a ilha de Mykonos, de Paros, de Milos e a ilha de Kímulos, que nós vamos ver falar na sequência. Sífinos é uma ilha para um público mais, digamos, mais alternativo, né, que busca tranquilidade. É uma ilha muito tradicional, com boa infraestrutura, mas uma infraestrutura bem simples, tá? Em geral, a maioria das ilhas que a gente que a gente vai falar aqui agora, elas têm uma infraestrutura um pouco mais simples, né? Sífinos é muito famosa por suas cerâmicas, né? Desde a antiguidade, que os navios de diferentes regiões do mundo passavam pela ilha para comprar cerâmicas e para revendê-las em diferentes partes do mundo. Na época, haviam muitas oficinas, né, que produziam cerâmicas. Hoje, ficaram poucas na ilha, mas seguem produzindo cerâmicas, algumas para o uso culinário, outras para uso decorativo. Sífinos possui uma gastronomia muito rica, né? Um dos melhores chefes gregos vem desta ilha e tomou a iniciativa de organizar todos os anos, no mês de setembro, o Festival Gastronômico das Cíclades, né? Pessoas não só desse arquipélago, mas das diferentes regiões da Grécia vão até Sífinos, né, para participar deste evento. E sempre, claro, oferecendo, né, os pratos típicos de cada região. Então, é um festival muito interessante e único, acontece somente na ilha de Sífinos. Esta ilha tem muitas praias de areia, né? As praias organizadas, as mais conhecidas, eu menciono alguma delas aqui, como Avathi, Camares e Platielos, e também tem muitas praias desertas, né, que é como a praia que a gente vê aqui na foto à direita, da região de Faro. Alugar um carro, desculpa, alugar um carro em Sífinos é opcional, tá? A ilha, por incrível que pareça, tem um bom sistema de transporte público, tá? Mas a ilha ainda oferece poucas opções de hotéis, né? Poucas opções de acomodação, de hotéis entre 4 e 5 estrelas, pouca coisa. Alguns mais pequenos, tipo boutique, mas também poucas opções. E algumas vilas para alugar. A temporada
de Sífinos aberta, né, para os turistas, inicia em final de maio e termina mais ou menos em início de setembro, tá? Recomenda-se uma estadia de 2 a 3 noites na ilha, né? Sempre dependendo da programação e de quantos destinos está incluído no pacote, né? Sífinos tem muitas opções até para mais noites, né? A gente tem, por exemplo, o centro, a capital da ilha, que é a Apolonia, é onde a gente encontra a área comercial da ilha, com os bares, com os restaurantes, com as lojas artesanais que vendem as famosas cerâmicas, né, produzidas na ilha, e é um centrinho todo muito charmoso, pintadinho de branco, né, que é a característica muito forte desse arquipélago. Sífinos tem muitas trilhas para fazer caminhadas, curtas caminhadas e longas caminhadas. E são trilhas muito bem sinalizadas. E para ajudar essas trilhas, ainda existe um aplicativo, né, que foi exclusivamente feito para essas trilhas, tá? Mostrando em detalhes os caminhos de interesse que cada trilha oferece. Então, é realmente muito interessante e muito legal fazer pelo menos uma trilha em Sífinos. Na ilha há várias igrejas, né? Como em todas as ilhas da Grécia, a gente encontra igrejas por todo lugar, mas Sífinos tem uma igreja em específico, que é a igreja de 7 mártires. Mártires significa testemunhas, ou seja, a igreja das 7 testemunhas, que fica num pequeno penhasco e se parece muito com a igreja do filme Mamma Mia, né? Muita gente, inclusive, pensa que o filme foi gravado nesta ilha, mas não foi, tá? Sífinos é uma ilha com, claro, como eu comentei, com muita tradição gastronômica, e aqui a gente tem a oportunidade de, eu acho que não teria um lugar melhor para realizar uma aula de culinária em uma das fazendas locais, né? Para quem gosta de cerâmica, aqui é o lugar ideal também para participar de um workshop, né, de cerâmicas. Uma tradição muito forte na ilha, não posso dizer só em Sífinos, né? Isso acontece na maioria das ilhas da Grécia, que são os panigiris. Tá? O que são os panigiris? Os panigiris são festas, né? Porque todas as igrejas na Grécia, elas têm nome de santos, tá? E quando é o aniversário do nome deste santo, as respectivas igrejas festejam, né, realizam uma festa, organizando então o tal desse panigiri, né? É uma grande festa com comidas, né, oferecidas ao público, comidas tradicionais, comidas típicas, bebidas e músicas locais, né? Isso, é claro, tudo é oferecido ao público sem custo nenhum. E é uma coisa que encanta muito, realmente, participar de um panigiri, não só em Sífinos. Eu menciono em Sífinos porque é uma ilha muito tradicional, e aqui a gente sente mais a tradição do que outras ilhas, tá? Existem panigiris muito pequenos e panigiris grandes. Inclusive, Sífinos é uma das ilhas que tem várias tendinhas dentro desse panigiri, né, que fica ao redor da igreja que festeja, que faz a festa, que vendem produtos produzidos na própria ilha, né? Produtos tradicionais, produtos fabricados na ilha. Para quem busca história, Sífinos tem um sítio arqueológico que fica localizado num ponto estratégico, onde oferece uma vista belíssima de toda a ilha. E é claro,
de Sífinos, se pode realizar um passeio de barco ao redor da ilha, ou também um passeio às ilhas vizinhas, que são inabitadas, as ilhas de Poliegos e Quitriane, né, que são ilhas, como eu comentei, inabitadas e oferecem águas cristalinas realmente muito impressionantes, que é a foto que a gente vê aqui da praia, desculpa, da ilha de Poliegos. Seguimos com a ilha de Químolos. Químolos, desde Atenas, fica em torno, uma distância em torno de 8 horas em barco lento, desde Pireus. Não há barco rápido que dê acesso desde Pireus a essa ilha. Claro, pode ser feita uma conexão através da ilha de Milos, que é a ilha vizinha, muito próxima à ilha de Químolos. Fica em torno, chegando em Milos, é só pegar um barco e fazer uma travessia de em torno de 30 minutos, né, em barcos locais, para chegar em Químolos. Combina-se muito bem com as ilhas desse arquipélago, com as ilhas de Sífinos, né, que a gente viu anteriormente, com a famosa ilha de Santorini, com Milos, como eu falei, que é a ilha vizinha, e também uma ilha muito parecida com a ilha de Químolos. Só que a ilha de Químolos, ela consegue ser ainda mais tranquila que a ilha de Milos, tá? É a ilha ideal para famílias, também para casais, né, que querem estar mais afastados do tumulto, né, mas a gente tem que salientar aqui que não buscam luxo, tá, porque Químolos tem uma boa infraestrutura, mas muito simples, tá, é uma ilha muito pequena, muito pitoresca, e tudo que oferece é muito bom, mas é tudo muito simples, tá? Possui muitas praias, é riquíssimas em praias, todas muito lindas, com falésias brancas e água naquele tom de azul turquesa, né? Muitas dessas praias são desertas, né? Sem infraestrutura nenhuma. As principais, as organizadas, né, as praias organizadas, eu menciono aqui como a praia de Praça, Bonazza e Elinicá são algumas delas. Químolos oferece poucas opções de hotéis, tá? É muito comum de encontrar na ilha estúdios, acomodações tipo estúdios e apartamentos, tá? E é claro, os quartos para alugar também é muito comum na ilha de Químolos. O sistema de transporte público da ilha é muito pobre, tá? E como a ilha é muito pequena, é 1 ou 2 táxis no máximo disponíveis, e por isso a gente recomenda alugar um carro para poder conhecer as praias, que realmente são muitas, tá? A temporada da ilha inicia, né, que se abre para os turistas a partir de final de maio, terminando em início de setembro, tá? É claro que não quer dizer que antes de final de maio, ou até um pouco depois de início de setembro, desses períodos, as ilhas não estejam abertas, né? Elas vão estar funcionando, mas muita coisa ainda pode estar fechado. O comércio todo pode ainda não estar funcionando, tá? Estadia, né? Químulos, a gente diz uma estadia mínima de 2, 3 noites, né? Mas realmente Químulos tem tanta praia e lugares interessantes para ver que eu acho que aqui também seria ideal ter pelo menos 1 mais 2 noites. Ao redor de Químulos, a gente encontra cavernas muito diferentes das cavernas das ilhas, das outras ilhas dessa região, né? Pela sua composição rochosa, que é a foto que a gente vê aqui em cima, né? É uma composição de rochas bem diferentes do que a gente está acostumado a ver. E é claro, não pode faltar aqui nessa ilha um passeio
ao redor da ilha, né, que pode ser realizado tanto em privativo como em regular, para conhecer e poder ver essas belezas naturais. Como eu comentei na ilha de Sífinos anteriormente, esta região a gente encontra a ilha inabitada de Poliegos, né? Então, também aqui da ilha de Químulos, saindo da ilha de Químulos, a gente pode fazer um passeio de barco e conhecer também essa ilha de Poliegos. Como também passar pela costa da ilha vizinha, né, a ilha de Milos, que é um passeio que pode ser feito irregular, é uma ótima opção para quem, por exemplo, não inclui na programação a ilha de Milos, né? Então esse passeio dá a oportunidade de conhecer um pouco da costa da ilha de Milos, que também oferece praias muito impressionantes. Não pode, quem está na ilha não pode deixar de fazer a caminhada para encontrar a pedra gigante que a gente vê nessa foto aqui de baixo, né, com o formato de cogumelo, né? É uma atração da ilha e também ela fica localizada num ponto deslumbrante, né, que oferece uma vista espetacular de toda a ilha. Passear pela Rora, né, pelo centrinho da ilha, também é uma atração, é pequenininho, embora pequenininho, oferece lojinhas, né, algumas opções de restaurantes, é muito charmoso. E para quem quer assistir um belo pôr do sol, que não é muito difícil de achar pontos, né, na ilha para assistir um belo pôr do sol, a praia de Mavrospilha oferece um belíssimo pôr do sol. Então, deixamos a ilha de Químulos e seguimos com a ilha de Ios, que também faz parte do arquipélago de Cíclades. Ios, partindo de Atenas, entre 6 e 7 horas de barco lento, 4 horas de barco rápido. Tá? A ilha não possui aeroporto. Tá? Conecta-se facilmente com as outras ilhas do arquipélago de Cíclades, né? Ou seja, é muito fácil combinar Ios com as ilhas de Mykonos, de Milos, de Químulos, que a gente viu, e principalmente com a ilha de Santorini, que fica a 40 minutos em barco rápido dessa ilha. Ios foi durante muitos anos habitada por hippies, tá? E visitada por jovens que na época tinham acabado a faculdade e buscavam férias relativamente econômicas, né? Mas hoje, né, nos últimos anos, a ilha de Ios, ela vem se reinventando, né? E está se tornando aos poucos um paraíso de luxo, mas bem mais acessível, né? E o melhor de tudo isso é que ela fica muito próxima, é a ilha vizinha, a mais famosa ilha da Grécia, que é a ilha de Santorini. Ios tem mais de 30 praias, excelentes opções de hotéis, né, que custam um terço, às vezes até um quinto do preço dos hotéis da ilha de Santorini. É claro que aqui não estou comparando a ilha de Santorini, né, com a ilha de Ios. Santorini é uma ilha única, mas a ilha de Ios é uma ilha que facilmente a gente pode ficar habitado, né, ficar acomodado e realizar passeios, né, visitar a ilha de Santorini, que, como eu falei, fica muito próxima a 40 minutos. Isso é uma opção para quem não tem um budget, né, para quem tem um budget relativamente baixo, porque, como a gente sabe, é uma das ilhas mais caras da Grécia, né? A ilha de Ios continua sendo visitada por um público mais jovem, né? Isso porque
tem muitas praias e também uma vida noturna bem agitada, tá? Aqui eu diria que Ios, ela pode ser também uma alternativa à ilha de Mykonos, né? É claro, bem mais econômica e também, é claro, bem mais simples, mas é uma ilha que oferece também muita praia e muita festa. Alugar carro na ilha é recomendável, né? O transporte público é meio fraco, mesmo durante a alta temporada, né? Nos meses de julho e agosto, que é quando o transporte funciona um pouco melhor, tá? A ilha tem boas opções de hotéis 4 e 5 estrelas. A praia de Milopotas é uma boa opção para os brasileiros se hospedar. E eu digo isso porque tem uma excelente opção de hotel, o Hotel Ios Palace, tem restaurantes, tem bares e também muitos barzinhos para quem gosta de vida noturna. Recomenda-se em Ios no mínimo 2 noites, tá? Mas eu acredito que por ter tanta praia e realmente é uma ilha, como a gente falou, vizinha a Santorini, né? Tem muita coisa para fazer. Eu diria de 3 a 4 noites na ilha. Muitas praias, né? Da ilha não são acessíveis por terra, tá? E por isso é recomendável aqui fazer um passeio de barco. O centrinho de Ios, como a gente chama de Hora, é muito charmoso, né, com as suas lojinhas, os seus restaurantes, e caminhar por essas ruelas de casinhas brancas e floridas é sempre um passeio, é sempre uma atração em qualquer ilha de Cíclades. Para quem quer assistir o pôr do sol longe do tumulto, né, é só buscar uma das igrejinhas, que são várias na ilha, em Hora, que oferecem a vista do pôr do sol. E aqui fica uma dica de providenciar uma garrafinha de vinho, né, e saborear um vinhozinho durante esse momento especial aí. Para quem quer assistir o pôr do sol num clima mais de festa, né, a ilha tem um beach club que se chama Pathos Lounge, é um dos mais famosos da ilha, fica na praia de Cubara e oferece também um pôr do sol lindíssimo. Para quem não tem incluído no pacote, como eu mencionei antes, Santorini, né, a ilha vizinha de Ios, pode-se facilmente se hospedar em Ios e passar um dia na ilha de Santorini, saindo pela manhã e retornando no final do dia. E para fazer essa conexão, é claro, a gente usa os barcos de linha, né? São os mesmos barcos usados para fazer a conexão entre as ilhas desse arquipélago. Não é um tour organizado, né? Embora Ios fique muito próxima a Santorini, infelizmente até hoje não existe nenhum tour organizado para poder se visitar a ilha de Santorini. É uma atividade que tem que ser organizada com antecedência, né? A gente tem que fazer isso com antecedência. Se o cliente deseja alguma assistência, algum serviço, realizar algum tour em Santorini, isso pode ser facilmente organizado. E Ios também, é claro, tem uma igreja protetora, né, que é a Santa Gremiotissa, que fica que é a mais famosa da ilha, então vale a pena visitar a igreja mais famosa de Ios, que é a igreja protetora. E também Ios tem algumas praias que oferecem infraestrutura e cursos para quem gosta de fazer windsurf. A gente sai do arquipélago de Ios, do arquipélago de Cíclades, e continuamos com a ilha de Skiathos. Skiathos pertence ao arquipélago de Esporades. É um grupo de 24 ilhas muito próximas à costa
da costa leste da Grécia, mais ao norte, como eu mostrei para vocês lá no início no mapa. Não se conecta, né, com nenhuma das ilhas que a gente viu até agora dos outros arquipélagos. Tá? Fica a 30 minutos de avião desde Atenas, tá? É uma ilha que tem aeroporto. Não há barcos desde Atenas, tá? Somente da cidade de Ágios Constantinos, que fica no continente, em torno de 2 horas e meia de viagem desde Atenas. Chegando aí em Ágios Constantinos, a gente toma um barco, faz uma travessia de 1 hora e meia para alcançar a ilha de Skiathos. Conecta-se facilmente com as principais ilhas desse grupo, que são Alonissos e Skópelos. A conexão entre essas ilhas é feita por barcos locais, barcos mais antigos, barcos lentos, tá? Não tem nada a ver com os barcos rápidos que a gente encontra, que atendem, né, que servem o arquipélago de Cíclades, tá? Mas, é claro, são barcos confortáveis, só que são barcos mais antigos. Skiathos é a ilha mais cosmopolita desse grupo, tá? Ficou internacionalmente famosa pela gravação do famoso filme Mamma Mia, né, que juntamente com a ilha de Skópelos. Então, estas foram as duas ilhas usadas para a gravação do filme que fez sucesso no mundo todo. Apesar do rápido desenvolvimento do turismo nos últimos anos, Skiathos continua sendo uma ilha pitoresca, intocada e, pode-se dizer, abençoada com suas mais de 60 belíssimas praias. Como vocês podem imaginar, é muita praia para uma ilha só. A mais famosa delas é a Kukunaries, tá? Que é declarada a terceira praia mais bela do Mediterrâneo. Recomenda-se alugar um carro na ilha, né, para poder conhecer pelo menos uma parte destas praias, né, até mesmo porque o transporte público opera somente na alta temporada e não é o melhor deles, tá? A ilha oferece uma boa infraestrutura, tem bons restaurantes, mas ainda poucos hotéis, tá? O mais comum na ilha de Skiathos são os estúdios, são os apartamentos, né, tipo estúdio, os quartos para alugar. Como Carla, vimos na foto... Com licença, você mudou a sua apresentação, porque ainda está aparecendo rios. Ui, mudei sim. Mudei, peraí então. Vamos ver... Não, Carla, eu acho que o problema não é seu, porque eu tô vendo o slide de Skiathos aqui, então acho que eu também continuo local. vendo Skiathos. Tá ótimo, obrigada. Agora melhorou? Mudou? Não, eu vou ver aqui no meu o que aconteceu. Tá Obrigada. Bom. Então, a ilha oferece uma boa infraestrutura, né, como eu comentei, bons restaurantes, mas ainda deixa a desejar na parte de acomodação, tá? Como vemos aqui nessa fotografia, a arquitetura da ilha, o estilo da arquitetura é o estilo veneziano predominante, né? Não é o estilo das casinhas brancas que a gente está acostumado a ver das ilhas de Cíclades. A temporada em Skiathos, ela inicia em final de maio, terminando a partir de final de setembro, tá? Mais ou menos por aí. Recomenda-se 2 a 3 noites na ilha, mas eu acredito que com tanta praia, eu acho que uma extensão aí de 3, 4 noites seja necessário. É claro que realizar um passeio de barco pela ilha não pode faltar, né? É a oportunidade de visitar algumas das praias desertas da ilha, que é, como a gente vê nessa foto, a praia de Lalária, né? Que é uma das mais belas da ilha.
Outra opção de passeio é fazer um passeio à ilha de Escópelos, né? Tomando um barco que sai de Esquiafos, chegando à ilha de Escópelos. E lá a gente tem, é claro, a oportunidade de visitar os locais onde o filme... Perdão, preciso tomar um pouquinho de água, um gole de água. Melhor assim, obrigada. A gente tem a oportunidade de visitar, né, de conhecer os pontos aonde o filme Mamma Mia foi gravado. E principalmente a famosa igrejinha que todo mundo, né, se pergunta em qual ilha ela se encontra. Então aqui está a resposta, que a igrejinha famosa do filme Mamma Mia é na ilha de Escópelos, tá? Que a gente tem acesso pela ilha de Esquiafos. É claro, não pode faltar um passeio pela cidade, né, pelo centrinho da ilha, onde a gente encontra o comércio, as lojinhas, os restaurantes. Esquiafos também tem algumas trilhas, né, para quem gosta de caminhadas, e não pode-se perder a oportunidade de visitar Burdi, tá? Burdi é uma pequena península com uma vegetação bem densa, com ruínas de uma fortaleza veneziana da época, se eu não me engano, de 1200, né? E hoje é um dos lugares mais românticos da ilha. E nessa península tem um restaurantezinho, um barzinho que dá para aproveitar. Aqui, então, a gente tem as ilhas de Esporades, né? Esquiafos, a principal dela, que também é uma excelente opção para realizar cruzeiros privativos de 4 a 5 dias. As ilhas são muito próximas uma das outras, né? Não precisa-se de tanto tempo para circular, né? Para se conectar entre elas. E é, claro, uma excelente opção para conhecer algumas dessas praias desertas que esse arquipélago oferece, que tem acesso somente por mar. A gente deixa o arquipélago de Esporades e segue-se ao arquipélago Jônico, que fica do outro lado da Grécia, né? Nós estávamos do lado leste, a gente agora vai para o lado oeste, na ilha de Lefkada, tá? Lefkada Lefkada se conecta com o continente por uma ponte, né? São em torno de 5 horas de viagem desde Atenas até alcançar Lefkada. Carla, você mudou o slide por acaso? Mudei. Porque tá travado aqui, para mim pelo menos, e para algumas pessoas eu também acho que tô vendo que tá travado em Esquiatos. Tá travado para todo mundo? Nossa! Peraí. Tá em Esquiatos agora. E agora? Ainda tá travado em Esquiatos. Deixa se você tirar compartilhamento e colocar de novo. É isso que eu vou fazer. Um segundo. Agora? Agora foi, Lefkada. Pode seguir. Obrigado. Carla, acho que você tá no mudo. A gente não te ouve, Carla. Carla, tá me escutando? Sim, perdão. Voltou agora. Eu estava realmente no mudo. Uma hora é um mudo, uma hora o slide não anda, uma hora a gente chega lá. Acontece.
Vamos lá. Então, eu estava falando, a Lefkada se conecta com o continente por uma ponte, né? Saindo de Atenas, são 5 horas de viagem. Uma outra forma é voando para uma das principais ilhas do grupo, como Kefalonia, Zakynthos, Corfu, né, que possuem aeroportos, e desde dessas ilhas, então, tomar um barco até chegar em Lefkada. A ilha tem em torno de 300 quilômetros quadrados e é uma ilha bem habitada, em torno de 20 mil habitantes. Tá? Por pertencer ao arquipélago jônico, Lefkada tem uma arquitetura de estilo veneziano, né, que a gente consegue ver na foto aqui. Tá? Lefkada é uma ilha montanhosa, com florestas, com cachoeiras e muitas praias. Tá? É uma ilha, Lefkada, na verdade, é considerada o Caribe da Grécia, né? Por suas praias deslumbrantes. A praia que é a maior atração da ilha é a praia de Porto Katsiki, né? Que está entre as 10 melhores da Grécia e do Mediterrâneo. Esta ilha tem contrastes muito interessantes, né? Uma ilha com contrastes muito fortes. A gente tem o lado oeste da ilha, que é um lado mais selvagem, né? Com praias com falésias brancas e águas azul turquesa, né? Como as praias de Egremni e Milos, que eu vou mostrar no próximo slide. E quando o lado leste da ilha é o lado mais desenvolvido, as suas praias são com muito verdes, com muitas florestas e águas esverdeadas, né? Neste lado leste da ilha é onde a gente encontra os vilarejos com maior infraestrutura, melhor infraestrutura para se hospedar, né? Como, por exemplo, o porto de Nidri, Nikiana e Poros são algumas dos vilarejos. Para quem quer mais tranquilidade e quer ficar mais próximos das praias, das melhores praias, digamos assim, o lado oeste da ilha oferece, tem o vilarejo de Vassiliki, que é o vilarejo desta região, que oferece a melhor infraestrutura para se hospedar. Tá? Alugar um carro, claro, para quem chegou na ilha, né, por mar e não de carro, é fundamental, né, para circular pela ilha, porque um transporte público, embora com tantos habitantes, ele deixa a desejar, ele não tem acesso a todas as praias, por exemplo, que é a maior atração da ilha, né? Uma estadia mínima de pelo menos 3 noites, né? Eu mudei de slide agora, me digam se foi mudado, tá? Como todas as ilhas, é claro, Lefkada também tem o seu centrinho, né? Que fica na cidade de Lefkada, com casas muito charmosas, casas coloridas, com os seus bares, com os seus restaurantes, com as suas lojinhas. Muito próxima à ilha de Lefkada, existem algumas ilhotas, né? As duas principais delas são as ilhas de Cálamos e Castos, né? Então, realizar um passeio de barco a estas ilhas é um passeio que não pode faltar na programação da ilha. Como eu comentei anteriormente, Lefkada tem muitas cachoeiras, né? E banhar-se em uma delas, em meio a florestas, é uma coisa que deve ser feita em Lefkada. A gente tem também, desculpa, eu mencionei antes que eu ia mostrar para vocês a praia, né? A foto que a gente vê aqui nesse slide é a praia de Emni, que fica, que é uma praia deserta, né? E uma das principais da ilha.
Lefkada, a cidade de Lefkada, ela é cercada por uma lagoa, né? E passear ao redor dessa lagoa, nessa região, no centrinho de Lefkada, é também algo muito interessante e pelo charme, né, da região. A praia de Kathisma, que fica do lado oeste da ilha, é uma praia muito famosa pelo belíssimo pôr do sol e que vale a pena assistir desde essa praia aí. Passear também pelo porto de Nidri, que é a área mais turística da ilha, né? Vale a pena, porque aí a gente também tem acesso às diferentes lojinhas, restaurantes e bares da ilha, né? Uma outra região. Para quem tem interesse em história, Lefkada também tem um museu arqueológico. E, em geral, Lefkada é uma ilha com grandes diferenças de belezas naturais, né? E oferece uma diversidade muito grande para os seus visitantes. Pessoal, eu não sei se eu me estendi muito. Eu tenho aqui na sequência alguns hotéis. Eu acho que essa apresentação vai ser distribuída para vocês pelo pessoal da Vanguard, então fica aqui algumas opções de hotéis nessas ilhas, né, que a gente falou, que eu espero que tenha sido de bom proveito, e eu fico à disposição para qualquer pergunta. Muito obrigado pela participação de todos.